Bom, nós vamos então oficialmente dar início a... Estão me ouvindo? Sim. Nós vamos então oficialmente dar início à sessão ordinária da Academia Nacional de Medicina e dando as boas-vindas a todos os acadêmicos e convidados da Academia Brasileira de Ciências, Academia Brasileira de Letras, Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Estou muito feliz de ter aqui alguns dos ex-presidentes também entre nós. E eu passo a palavra ao secretário-geral acadêmico Ricardo Cruz para fazer as suas comunicações pela Secretaria-Geral antes de dar a palavra aos acadêmicos. Ricardo. Excelentíssimo presidente Rubens Belfort Júnior, estimados acadêmicos da Academia Nacional de Medicina, ilustres convidados que nos prestigiam com a sua presença. Inicialmente, presidente Belfort, eu gostaria de voltar a palavra para que pudesses colocar a questão da ata em votação. Perfeito. A ata, então, está em discussão. Ela foi encaminhada a todos os acadêmicos por e-mail. Se algum acadêmico tiver algum comentário, correção ou adendo, por favor, se manifeste. Parece que não há nenhum reparo, então nós estamos considerando a ata como aprovada, acadêmico Ricardo Cruz. Muito obrigado, presidente. A Academia Nacional de Medicina tem uma rede de WhatsApp, um grupo de confrades, e eu queria comunicar ao acadêmico Gilberto Schwartzman que eu acabei de postar, então, o discurso de posse do acadêmico Geraldo Carneiro na Academia Brasileira de Letras, exatamente dando atenção a essa sua recomendação a respeito desse discurso tão importante, tão inteligente que foi realizado pelo acadêmico Geraldo Carneiro quando da sua posse na Academia Brasileira de Letras há 4 anos atrás. Essa, então, é a 19ª sessão ordinária da Academia Nacional de Medicina, no seu 191º ano acadêmico, e nós, após as comunicações da Secretaria, que são bastante breves, passaremos, então, para a comunicação dos acadêmicos. A Secretaria-Geral, presidente e estimados acadêmicos, gostaria de fazer apenas, então, esse relato das nossas próximas sessões ordinárias. No dia 23 de julho, nós faremos uma sessão a respeito de educação médica pós-pandemia, mas centrando basicamente nas questões relacionadas ao ensino de graduação, e esse simpósio está sendo cuidadosamente preparado pelo presidente Francisco Sampaio e pelo acadêmico Rui Maciel. No dia 30 de julho, teremos um simpósio sobre cirurgia de urgência na Covid-19, e na sessão ordinária nós teremos a presença do acadêmico José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde, e do Dr. Gonzalo Vecina, falando a respeito da importância do SUS, principalmente em momentos como esse, do enfrentamento da Covid-19. Nós gostaríamos de convidar a todos para o dia 6 de agosto, onde teremos um simpósio onde todos os premiados com os prêmios da Academia Nacional de Medicina serão, então, mostrados a partir das 14 horas. E no dia 13 de agosto nós teremos, então, um simpósio pela secção de Ciências Aplicadas, que é presidido pelo acadêmico Marcelo Barcinski. A secção de cirurgia é presidida pelo acadêmico José de Jesus Camargo, a de medicina pelo acadêmico José Medina. No dia 20 de agosto, pretendemos falar sobre pandemia e bioética, e no dia 27 de agosto, o acadêmico José de Jesus Camargo está nos preparando algo com relação a desafios na relação médico-paciente. De maneira que, apesar da pandemia, presidente, a diretoria tem se empenhado em fazer simpósios com temas bastante diversificados e que possam ser de interesse de todos. Essas são as comunicações da Secretaria-Geral, senhor presidente. Muito obrigado. Eu queria apresentar também alguns informes. A diretoria continua se reunindo periodicamente, com uma presença
praticamente de todos os diretores, que nos deixa muito felizes, e vários assuntos estão caminhando. O acadêmico Galvão não pôde estar presente aqui hoje, ele está em Minas Gerais e com sinal ainda ruim, mas nós podemos com alegria dizer que nós temos agora um co-editor dos anais da Academia Nacional de Medicina, que é o confrade Arno, e que vai juntamente com o acadêmico Galvão cuidar dos anais. Nós temos o primeiro fascículo programado para estar distribuído até o final de julho e o segundo fascículo programado para ser distribuído até o final de agosto. Dessa maneira, então, nós vamos estar pontuais e conseguimos recuperar aquele atraso temporário de antes. Então, é muita alegria poder contar com o acadêmico Arno, com a competência editorial, profissional, médica que ele tem. Nós todos sabemos que vai trazer uma grande contribuição para os anais da academia. Também eu queria comunicar que foi indicado o acadêmico Jorge Rezende Filho para nos representar junto a uma exposição e uma atividade que vai relacionar a sífilis aqui no Brasil. E nós, posteriormente, iremos comunicar aos acadêmicos sobre esse assunto. E uma terceira boa notícia é que a comissão encarregada de desenvolver planos de atividades de ensino à distância, ensino remoto, também coordenada pelo acadêmico Galvão, tem se reunido e, com a ajuda de todos, nós temos um plano já em fase final, que vai ser apresentado à diretoria depois aqui no plenário, mostrando algumas possíveis ações da Academia Nacional de Medicina no sentido de reforçar o ensino de graduação e complementar matérias importantes e oferecer como disciplinas optativas a estudantes de medicina do Brasil inteiro. São boas notícias que nós pretendemos logo trazer. O acadêmico Ricardo Cruz já comentou, mas nós estamos dando um ênfase muito grande à reunião da próxima semana, onde os acadêmicos Francisco Sampaio e Rui Maciel desenvolveram um programa que vai ser fascinante, mostrando o impacto da Covid na graduação médica no Brasil, tendo não apenas representantes de algumas das instituições mais tradicionais, mas também aquelas novas e aquelas totalmente não convencionais. Dessa maneira, nós pretendemos ter uma discussão bastante criativa, mostrando o que já deixou de existir e a busca pelo estabelecimento de um novo que seja melhor do que o antigo. Claro que é uma situação difícil para todos, mas mantendo um mínimo de otimismo, creio que muitos educadores no Brasil veem perspectivas de melhora, tão logo a gente consiga sair dessa fase mais aflitiva da pandemia. E a Academia Nacional de Medicina, de novo, vai ser a primeira instituição no Brasil a abordar esse tipo de assunto. É fundamental que essa discussão prossiga e a Academia Nacional de Medicina novamente vai ser a protagonista inicial dessa situação. Nós vamos ter também o vice-reitor de ensino de graduação médica da Universidade Johns Hopkins, que é uma médica obstetra com uma enorme experiência em educação médica na Johns Hopkins e vai nos abordar também o impacto que eles tiveram lá e o que eles estão fazendo para contornar essa difícil situação. Nós vamos com seriedade discutir as limitações do ensino à distância, do ensino remoto na graduação médica, as potencialidades, os limites que a gente vai encontrar nos próximos tempos. Então, eu volto a dizer, é fundamental que a Academia Nacional de Medicina, mais uma vez, estabeleça o protagonismo inicial e o mais importante para essa discussão, que nós vamos trazer também a Associação Brasileira de Escolas de Medicina, a Associação Médica Brasileira, e além dos nossos parceiros tradicionais, que são a Academia Brasileira de Ciências e a Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas. Essas são as informações, os comentários que eu queria trazer. E eu passo a palavra, então, agora para os acadêmicos interessados em realizar comentários e trazer notícias a nós todos. Está aberta a palavra à bancada acadêmica da Academia Nacional de Medicina.
Acadêmico Paulo Bus, um dos nossos heróis de plantão. Acadêmico Walterzinho também. Paulo. Paulo sem som. Paulo sem som. Agora estou provavelmente com som. Com som. Bom, presidente Rubens Belfort, queridos confrades, ex-presidentes, eu fiquei felicíssimo com esse simpósio que ainda continua. Queria cumprimentar, aproveitar a oportunidade para... Estou revendo o meu querido Gilberto, gaúcho como eu, né? E hoje os gaúchos tiveram um desempenho fabuloso nesse belíssimo simpósio, essa belíssima realização sobre a pandemia e a literatura, né? Os brilhos de todos os apresentadores foi definitivamente mais uma marcante iniciativa dessa academia. Eu tenho vários amigos que aderiram, que estão assistindo, e os comentários comigo foram: pô, eu não sabia que médico é tão criativo, que médico... Todos os nossos profissionais e todos os nossos acadêmicos foram elogiadíssimos na minha pequena rede social aqui. E eu queria cumprimentar o Gilberto, queria cumprimentar cada um dos apresentadores e fazer apenas dois recordatórios. O primeiro é de um outro gaúcho, que é o Scliar, né, que já mencionado aqui por muitos dos nossos acadêmicos, o próprio Gilberto, o Camargo. E o Scliar era Moacir Scliar, um querido amigo, inesquecível o que ele produziu sobre fragmentos da medicina em clássicos da literatura. Eu queria lembrar isso, porque ele escolheu alguns clássicos para escrever sobre como a saúde, a doença e a medicina apareciam, e se ele estivesse vivo, ele seguramente seria um dos painelistas aqui, não tenho dúvida alguma. E a alegria de lembrar desse belíssimo livro dele sobre a medicina aparecendo em diversos clássicos da literatura mundial. E a outra coisa é fazer o reconhecimento de como nós temos escritores médicos, né? O Gilberto tem sido um incrível cronista, o Camargo, indiscutivelmente, o nosso grande nome. O Gilberto está indo nesse caminho, presidente Confrades, porque as crônicas dele no Correio do Povo são encantadoras, e o Camargo é a nossa referência, o nosso livro ali de cabeceira, e agora, tardiamente, talvez se revelou um grande escritor, que é o professor Sérgio Noviço, com o seu lindo livro de memórias, que eu botei no lado assim da cama, no meu criado mudo, né, como se diz, e não consegui largar o livro. Não consegui largar o livro. Então, queria cumprimentar esse novo escritor que se revelou tarde, mas nós esperamos ouvir dele, aprender dele, escutar dele as histórias que ele nos conta, e ele tenho certeza que muitas outras virão. Presidente, eu estou muito feliz de ser um acadêmico, estou muito feliz nesse momento. Quer dizer, a pandemia, em final, nos entristece a todos, tantas mortes, tanto sofrimento, mas essas oportunidades que a academia tem proporcionado de nos encontrarmos virtualmente, e nesses encontros virtuais, tanta riqueza de contato humano, paradoxalmente, tem aparecido. Eu queria cumprimentar ao presidente, a toda a diretoria, ao Ricardo incansável e a todos os queridos confrades. A alegria de vê-los aqui, quase todos, não digo todos, mas possivelmente todas as quintas-feiras, e finalmente também reconhecer o belíssimo trabalho feito hoje e feito nas crônicas escritas por ela, que é a Margarete, que escreve agora no Globo e tem sido um fator de enriquecimento do debate sobre a pandemia. Desculpe se eu me estendi,
mas é muita satisfação que eu queria compartilhar com os confrades, por isso talvez tenha me estendido demais e peço desculpas. Obrigado, presidente. Imagina, acadêmico Paulo Bus, jamais necessidade de pedir desculpa, pelo contrário. Com alegria eu posso comunicar, cada vez nós temos mais acadêmicos envolvidos, participando ativamente, e eu, com muita frequência, constrangido, porque eu acabo aparecendo mais do que devo, e o mérito é realmente de uma equipe cada vez maior, da qual você faz parte, que você lidera toda a nossa parte internacional e faz uma importantíssima comunicação da Academia Nacional de Medicina com outras academias e organizações. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao acadêmico Walter Zin, que já começa a tremer a mão. Calma. E também o José Carlos Vale, que está inscrito. A gravata dele até veste. Vamos lá, Walter. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Rubens Belfort. Aproveitando para saudar todos os presidentes de academias aqui presentes, excelentíssimos acadêmicos, ilustres convidados. Eu não poderia falar melhor do que o Bus acerca do que aconteceu até agora e prevendo o que acontecerá nas próximas 2 horas. De maneira que eu vou passar os assuntos da academia, eu passo minhas palavras dele. Eu estou sentindo, primeiro ponto, eu estou sentindo um pouquinho de falta das cores da esmeralda nos nossos símbolos. Até no nosso YouTube, na nossa Instagram, nós estamos como grenais e dourados. Eu entendo que pode ter sido uma ligação com a nossa festa de aniversário, mas isso já passou. Então, nós precisamos voltar à nossa identidade de cores, que é o nosso verde. Enfim, essa é uma proposta, retornar às cores da esmeralda. A segunda coisa que eu tenho a falar é o seguinte: talvez a academia pudesse pensar em incluir as atividades dos acadêmicos, nesse momento com tantas lives, webinars e etc., na divulgação das atividades da academia, porque a academia são os acadêmicos e vice-versa. Então, quando se divulga a academia, podia se divulgar também os nossos acadêmicos que falam tanto. Nós temos tantos globetrotters falando pelo mundo inteiro nessa época de pandemia, porque agora se fala para o mundo, e talvez a academia pudesse divulgar então a participação dos acadêmicos nessas atividades. Segundo ponto. O terceiro ponto, o Instituto de Biofísica tem um espaço memorial Carlos Chagas Filho. E a cada quinzena eles publicam um aparelho, descrevendo o aparelho, falando da história do aparelho, e publicam isso no Instagram. Como nós temos um centro de memória médica, talvez pudéssemos fazer a mesma coisa. Temos tantos aparelhos lá embaixo, e isso daria maior divulgação à academia e faria, enfim, o papel do centro de memória médica não é guardar as coisas para si, mas sim expor essas coisas para o domínio público. Esse seria o meu terceiro ponto. E quarto ponto, e último, eu creio que é chegada a hora de solicitar uma reunião fechada nossa para podermos discutir assuntos que, enfim, não cabem ser discutidos na presença de todos, enfim, perde-se tempo e a paciência dos outros. Então, talvez precisemos marcar uma reunião, eu solicito normalmente uma reunião fechada, meia hora, uma coisa assim, para discutir outros assuntos que não de domínio público, internos nossos. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso. Muito obrigado, acadêmico Walterzinho. Eu passo a palavra agora ao acadêmico Zé Carlos do Vale. E também o acadêmico, desculpe, Jorge Rezende Filho, está inscrito. E, Jorge, sim. Desculpa, Jorge, você está até com a mão eletrônica levantada. A minha visão aqui é que, eu não sei se o Saramago está me contaminando um pouco aqui, mas desculpa. A palavra agora com o Vale. Excelentíssimo senhor presidente, demais queridos e amantíssimos confrades, é o seguinte, a reunião hoje está sendo memorável. Nós acredito que estamos inaugurando um novo formato de reuniões que ficará na história. Segundo, tenho percebido, e através de comentários não só de acadêmicos, de médicos a mim chegados,
do protagonismo da nossa academia nesses tempos de medicina, que finalmente, depois de anos e anos de muita discussão, conseguimos lograr um protagonismo nacional, através de publicações no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, no Globo, nas mídias eletrônicas e outras mais. Salvo o melhor juízo, nós, há muito tempo, não temos uma divulgação deste formato e com essa intensidade na nossa academia. Vou mais ainda. Acredito que nós atingimos a um máximo de divulgação e de protagonismo da nossa academia, que só nos traz júbilo, motivos de orgulho e alegria. A outra coisa, presidente, não querendo me alongar, mas lembrar que nunca é demais de convocar todos os nossos confrades e convidados para a próxima terça-feira, quando será feita uma reunião em memória do grande acadêmico que foi Hernani Abuim. Isso é muito importante. Então, secretário-geral acadêmico Ricardo Lopes, que é um incansável, reforce esse apelo para toda a comunidade médica, não só restrita a nós acadêmicos, fazermos uma memorável sessão da saudade em honra daquele que foi um dos mais ilustres acadêmicos dos últimos 30 anos dessa academia. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, muito bem lembrado, acadêmico Zé Carlos do Vale. Eu tive a oportunidade de conversar com a dona Lúcia, viúva do confrade acadêmico Abuim, e nós vamos fazer essa reunião terça-feira a melhor possível para tratar de honrar a trajetória e a vida desse ilustríssimo confrade. Muito bem lembrado, nós já divulgamos para mais de 3.000 pessoas a informação sobre essa sessão. E o convite realmente para termos o maior número de acadêmicos presentes é muito procedente e importante. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao acadêmico Jorge Rezende Filho, e eu queria, por favor, que ele também explicasse um pouco mais a respeito dessa exposição que vai ter sobre a sífilis. Jorge, por favor. Foi através do acadêmico Rezende que a Academia Nacional de Medicina acabou envolvida nessa atividade. Por favor. Senhor presidente, inicialmente, senhores acadêmicos, inicialmente agradeço a indicação do meu nome para compor essa comissão, representando a academia. O nosso colega, professor Mauro Romero Leal Passos, titular da Universidade Federal Fluminense, já está há muitos anos envolvido na pesquisa das DSTs, notadamente a sífilis, e foi convidado para a função de curador emérito dessa exposição Sífilis, História, Cultura e Arte, que tenta levantar documentação sobre a doença, e eu mesmo não estou muito ao par do que já foi conseguido e quando será, mas assim que tiver tomar pé das coisas, eu vou lhes relatar. Mas venho aqui também para tornar público meu agradecimento ao acadêmico Antônio Egidio Nardi, que essa semana nos brindou com uma linda fala no Centro de Estudos da Maternidade Escola da UFRJ sobre os efeitos da pandemia na saúde mental. Foi excelente, teve participação maciça de colegas e muito obrigado, Nardi, por ter estado conosco. Muito obrigado. Nardi. Excelentíssimo senhor presidente Rubens Belfort, meus caros acadêmicos, senhores e senhoras convidadas, eu que agradeço ao professor acadêmico Jorge Rezende Filho o convite, foi uma honra participar do Centro de Estudos, muito me alegrou e foi uma tarde muito prazerosa e que pude trocar ideias com inúmeros colegas. Obrigado, acadêmico Jorge Rezende Filho, e obrigado a todos que estiveram ali presentes. Muito obrigado.
E eu queria aproveitar para não apenas fazer eco a esse comentário que o acadêmico Jorge Rezende fez, mas também agradecer muito a atividade que o acadêmico Antônio Egídio Nardi está tendo na liderança de um grupo importante de psiquiatras tratando de dar apoio psicológico e comportamental a bolsistas brasileiros através da Fundação Lehman. Eu tive a oportunidade de conversar com eles essa semana, acadêmico Nardi, e eu vi uma série de elogios à sua performance profissional, do seu grupo, e indiretamente da Academia Nacional de Medicina. Muitíssimo obrigado. Eu que, mais uma vez, excelentíssimo presidente, agradeço a Vossa Excelência essa oportunidade. Realmente tem sido algo muito interessante, único, né, de participar com líderes de educação, líderes de atenção à saúde primária, discutindo aspectos sobre o Covid, a pandemia e sobre o cotidiano de cada um, pessoas em diversos pontos do Brasil e no exterior também, e poder dar um apoio, uma orientação, uma informação em nome da Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado por essa oportunidade. E nós vamos precisar da sua expertise também no desenvolvimento desses programas que nós estamos planejando para reforço de graduação. Eu acho que o conteúdo dos seus ensinamentos, das suas participações é muito importante também nessa área complementar. Mais do que nós vamos precisar mais. Muito obrigado. Obrigado. Pode contar sempre comigo, senhor presidente. Eu sei. Sempre contei. O acadêmico Antônio Egídio Nardi sempre foi de uma performance, uma competência profissional e uma estatura humana excepcional. Muito obrigado. Não sei se tem mais algum acadêmico querendo fazer uso da palavra. Acho que não. Então, nós podemos... Cruz. Desculpe? O secretário-geral, presidente. Desculpe, Ricardo. Eu gostaria de agradecer ao acadêmico José Carlos do Valle por ter, então, lembrado esse fato que eu acabei esquecendo de anunciar a todos, vem sendo anunciado de uma maneira muito ampla na nossa rede Confrades, que é a Sessão da Saudade, que vai acontecer na próxima terça-feira. Próxima terça-feira é o dia 21, a Sessão da Saudade vai acontecer de 18 às 20 horas, e eu gostaria apenas de comunicar que a diretoria elegeu o presidente Pietro Novellino, o acadêmico Silvano Raia e o acadêmico Orlando Marques Vieira para falar em nome da Academia Nacional de Medicina a respeito do saudoso acadêmico Hernani Abuim. Lembrando que o acadêmico Silvano Raia foi recebido na Academia Nacional de Medicina pelo acadêmico Hernani Abuim. De maneira que muito obrigado, acadêmico José Carlos do Valle, por ter corrigido essa falha nas comunicações da Secretaria-Geral. Muito obrigado. Eu passo, então, a palavra ao coordenador do segundo bloco dessa memorável sessão que nós estamos tendo agora, que será o acadêmico Gilberto Schwartzman. Acadêmico Gilberto Schwartzman, representando hoje aqui o grupo gaúcho na Academia Nacional de Medicina, tão bem exemplificado pelo Paulo Busso. Gilberto. Muito obrigado, em nome dos gaúchos dessa academia. Antes de dar sequência a essa sessão, presidente, meu querido secretário, em nome da liberdade que os senhores já me deram na primeira parte, eu queria convidar a todos que naveguem pelo site da Fundação Bienal do Mercosul, pois nós temos a Bienal 12, a 12ª Bienal do Mercosul, trata do universo feminino. É uma Bienal totalmente virtual, que foi, na realidade, um ato de defesa da cultura nesse momento de tanta dificuldade de grandes eventos, como uma Bienal, não é? E nós optamos, ao invés de cancelá-la, fazer uma Bienal virtual, e as surpresas foram muito grandes. Nós temos vídeos com depoimentos de cada um dos artistas do mundo inteiro que participam desta Bienal, armazenados no site, não apenas descrevendo as obras que apresentariam na Bienal Física,
e que infelizmente não poderão ser apresentadas, mas também com depoimentos sobre esse momento afetivo que é viver essa pandemia. Então, essa nossa 12ª Bienal do Mercosul de arte contemporânea, ela acabou sendo, digamos assim, um depositório de todas essas emoções que envolvem os artistas nesse momento tão difícil de isolamento, de solidão, de tristeza, de pensamento mais, digamos assim, reflexivo, que é esse momento de pandemia. Então, todos estão convidados a acessar o site da Fundação Bienal, é www.fundacãodomercosul.arte.br, e vocês vão ficar maravilhados com as obras ali apresentadas. Bem, dando sequência, então, à nossa sessão intitulada A Pandemia e a Literatura, eu tenho a honra de saudar o nosso ilustre confrade José Osmar Medina Pestana, que discutirá a obra A Peste, de Albert Camus. A sua apresentação foi informado pelo ilustre secretário Ricardo Cruz, que será realizada através de um vídeo. Mas eu não resistiria, meu querido acadêmico Ricardo, em fazer um breve registro sobre a passagem de Albert Camus por minha querida Porto Alegre, na noite fria e chuvosa do dia 9 de agosto de 1949. A imprensa registrou, talvez discretamente, a passagem de Camus por Porto Alegre, certamente por motivos políticos, porque se há hoje polaridade entre os nossos negacionistas e a ciência, entre os empáticos e os egoístas, naquele tempo já havia. Então, essas reações humanas não têm sido tão diferentes ao longo dos séculos, não é? Ele tinha, na época, 36 anos de idade. A obra A Peste havia sido publicada há 2 anos, que ela é de 47. E a conferência de Camus era intitulada A Europa e o Crime, e foi realizada no Instituto de Artes de Porto Alegre, com um salão lotado, várias pessoas de pé. E a apresentação de Camus foi feita pelo nosso grande escritor gaúcho, Érico Veríssimo, o qual, na apresentação, comentou, abre aspas, né, como vosso admirável médico e personagem, Dr. Bernard Rieu, de A Peste, cada um de nós traz consigo a sua peste. Essa foi a introdução, parte dela, do nosso grande Érico Veríssimo, né? Então, eu faço esse registro e nós teremos, então, a honra de receber o vídeo do nosso querido confrade José Osmar Medina Pestana, discutindo a obra de Camus, A Peste. Prezados presidentes e colegas, boa noite. É uma honra participar desse simpósio, A Pandemia e a Literatura, promovido pelas Academias Nacional de Medicina e Brasileiras de Ciências. Considerei como missão contextualizar de maneira pragmática e pouco literária o livro A Peste, de Albert Camus, no cenário da pandemia de Covid nesse ano de 2020. As analogias vão se expressando naturalmente. O romance A Peste é uma prosa existencialista extraordinária, perene pelo seu simbolismo como imaginação social, política e filosófica, que questiona diversos assuntos relacionados à natureza e o destino da condição humana. Ela versa primariamente sobre a morte, mas transcende seu tempo ao ser aplicado de maneira metafórica a muitas situações das nossas relações sociais, como nos extremos do capitalismo, nos conflitos, nas guerras e no enfrentamento de dissabores como doenças. Considero A Peste como um livro de cabeceira para ser lido muitas vezes. Em cada nova leitura, o drama do conjunto se encaixa em algum cenário do nosso momento de vida. Em março, quando o número de casos no Brasil não atingiu uma centena, nós publicamos na página 2 do jornal Estado de São Paulo uma analogia entre o romance e o início da pandemia pelo Covid. Versamos sobre as alterações do cotidiano das pessoas submetidas a lockdown na cidade de Oran, na Argélia, no norte da África, que foi a sede do romance. Oran é descrita como uma prefeitura francesa na costa africana, uma cidade portuária, feia, árida e sem árvores. Um lugar chamado de um lugar neutro, dedicado ao comércio e negócios.
A cidade ocupada por pessoas entediadas que trabalham muito para enriquecer e fazer negócios. Pessoas que apreciam prazeres simples, mas concentrados nos finais de semana, enquanto nos dias de semana a preocupação é ganhar dinheiro. Um pouco além dos primeiros sinais da epidemia, as autoridades ainda relutaram em aceitar o diagnóstico médico de peste e sua disseminação exponencial. Quando convencidos, instituíram o lockdown. Ninguém entra ou sai da cidade, deixando toda a sua comunidade confinada e apartada do mundo. Cada cidadão teve de aprender a lidar com seu particular sofrimento, muito associado ao medo e ao isolamento de familiares, bem como o distanciamento dos seus amores. Com a explosão do número de casos, o campo de futebol foi transformado em hospital de campanha e as escolas foram gradualmente transformadas em hospitais auxiliares. Os funerais passaram a ser fiscalizados e os contagiantes postos em quarentena. Houve desabastecimento. Até o estoque de soro se esgotou. Um dos personagens acumulou riqueza com contrabando de bens racionados ou com preços estratosféricos. A igreja se manifestou através de um padre jesuíta, muito erudito, num sermão para milhares, onde atribuiu o desastre social a um castigo divino, direcionado contra os pecadores. Mas seu sermão foi logo desacreditado quando uma criança inocente é vitimada. E mais tarde, quando ele mesmo sucumbe na mesma condição. A doença desapareceu em poucos meses, de maneira diferente da história natural das epidemias históricas da peste. Apareceu um acordo entre as partes, o que reforçou a interpretação do romance como uma metáfora da ocupação nazista da França, sempre negada pelo autor. O personagem central é o Dr. Riot, médico humanista e narrador não biográfico da história. Homem decente, apaixonado pela sua profissão médica, que exerce sua habilidade de compreender o sofrimento do outro. No início, chegou a não acreditar no que estava testemunhando. Convencido, depois assistiu minuciosamente e sem esperança o sofrimento de centenas de pacientes observados até a morte e sem uma intervenção disponível na época. Os personagens principais são todos homens, aliados ao médico, para entender e enfrentar a situação. Cada um com seus valores e ambições primárias. Um traficante, um secretário da prefeitura, o padre, o cronista e até um jornalista francês sem nenhum laço com a cidade, que estava fazendo uma reportagem quando ela foi fechada. Buscou muitas vezes sem sucesso meios legais e ilegais para sair da cidade. Por fim, juntou seu médico. O efeito desse flagelo foi modificando as atitudes, os sentimentos, bem como a visão social destes e de outros personagens transitórios, como o vaidoso juiz que perdeu seu filho para a peste. A ameaça de morte iminente desafiou a resiliência da comunidade, tornando os habitantes prisioneiros da doença. A maioria carregando no coração o medo do dano pessoal e da perda de entes queridos. Para todos, o assunto era só a peste. Na relação com os vizinhos, em cada cidadão predominou um aspecto do seu caráter. No extremo a ganância e no outro a solidariedade. Alguns com medo permanente de sair de casa, outros desafiando o risco. Com o aumento da letalidade, as autoridades passaram a reportar o número de mortes de forma que causem menos impacto, por dia ou por semana. Os jornais passaram a dedicar páginas com publicações de medicamentos infalíveis para evitar a peste. Os mortos passaram a ser números, sem biografia e referidos como falecidos durante a pandemia. Não tem despedida com afeto dos familiares, não tem cortejo, não tem cerimônias posteriores. Todos os relacionados voltam para o medo antes mesmo de celebrar a memória da pessoa perdida. O romance foi escrito em 1947 como uma epidemia no mês de abril de um dos primeiros anos da década de 40, mas ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Esta associação de dois desastres concomitantes havia acontecido durante a Primeira Guerra Mundial pela gripe espanhola e agora criado pela peste romanceada por Albert Camus na Segunda Guerra Mundial. Albert Camus era franco-argeliano, laureado com o Nobel de Literatura em 1957 e que morreu em 1960 aos 47 anos, vítima de um acidente de trânsito na França, ainda muito jovem.
O reconhecido caráter lutador presente na sua biografia é revelado em cada página do romance. E a mensagem central pode ser que a vida vale a luta mesmo quando a natureza está nos assaltando. A vida vale a luta mesmo quando a natureza está nos assaltando. Ele encerra o romance com uma outra mensagem provocativa. No mundo há as pestilicências e suas vítimas, e depende de nós, tanto quanto possível, não juntar forças com as pestilicências. Voltando para a pandemia atual do Covid, ela será contada de diversas formas, como ocorre com a gripe espanhola de 1918. Primeiro será destacada a atuação corajosa de muitas pessoas incansáveis de diversos setores que garantiu o mínimo para não interromper as atividades essenciais. Depois será destacado o intenso uso da internet, que não saturou sua capacidade. Ela substituiu os grandes deslocamentos, permitindo que as atividades acadêmicas, as relações pessoais, afetivas ou de negócios fossem, num certo grau, mantidas. O acesso à internet também minimizou os danos nas pessoas submetidas a longo período de isolamento social e seu permanente medo da convivência física com outras pessoas. Mas a comunicação também levou alguns a transformar seu canto numa clausura, onde o medo saturado envelhece o pensamento e afrouxa as fibras que mantêm a feição facial de entusiasmo. A clausura murcha a expressão facial. Também será lembrada pelos eventos sociais concomitantes, como a luta contra a violência policial e o racismo que ganharam proporção universal. E pelo renascimento da necessidade de um programa de renda mínima que seja realista, bem focado e fiscalmente sustentável para minimizar a desigualdade de oportunidades que existe no nosso meio social. Faltou um pacto de carência entre as divergências pessoais e ambições setoriais dos diversos níveis hierárquicos de dirigentes e tribunais internacionais em defesa da saúde física e financeira que minimizasse os danos da pandemia. Mas, como diz o romance, os homens não são os mesmos depois de perderem seu senso ilusório de segurança. Estão enriquecidos de novos conhecimentos, mas vivem na expectativa de que o demônio possa voltar. Convenhamos que, no final, há mais fatos de admiração do que de desprezo pela nossa sociedade. O exemplo é a resiliência milagrosa do SUS, que faz com que o medo de um segundo surto seja minimizado. E se a vacina demorar, pode perder a vez. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Medina. Não sei se o acadêmico Medina está fisicamente entre nós agora. Não estou... Está entre nós aqui agora, Ricardo? Está sem som, Ricardo. O acadêmico Medina está entre nós, mas no momento impossibilitado de utilizar o áudio dele porque se encontra numa reunião com o governador de São Paulo. Voltei aqui, Ricardo. Voltou. Medina, você está com medo do governador ou com medo de passar doença para o governador? Acabei de sair dele. Muito obrigado, Medina. Obrigado. Vamos em seguida participar da... Vamos avançar, depois Medina, você está aí para responder questões e comentários. Gilberto. Bem, eu queria então cumprimentar o meu querido amigo e acadêmico José Medina Pestana por sua brilhante apresentação sobre a obra Peste de Albert Camus. E nesse momento eu tenho a grande honra de convidar a ilustre acadêmica Nélida Pinhon para nos brindar com os seus comentários sobre a obra O Decameron, de Giovanni Boccaccio. E eu faço, ilustre acadêmica Nélida, com grande emoção e reconhecimento por sua obra, não como o assustado Nicoluccio, da quarta novela do 10º dia do Decameron, quando ele pergunta se sua bela esposa Catalina retornava do inferno, e ela responde que, ao contrário, retornava do paraíso. E é com ares de paraíso que eu a recebo. Mas antes, o meu ilustre acadêmico Ricardo Cruz deseja fazer alguns comentários em nome da amizade. E eu também não posso deixar de agradecer muito, porque eu sou tiete também da acadêmica, e é uma enorme honra tê-la conosco. Obrigado, acadêmico Gilberto Schwartzman.
A acadêmica Nélida Pinhon é jornalista e escritora consagrada, tendo sido eleita no ano de 1989 membro titular da cadeira de número 30 da Academia Brasileira de Letras, instituição que presidiu no biênio 1996-1997, tendo sido a primeira mulher a presidir a instituição. Ela foi titular da cátedra de Henry King Stanford em Humanidades da Universidade de Miami, no período de 1990 até 2003. E ela vai abordar, então, a obra Decameron, uma coleção de 100 novelas escritas por Giovanni Boccaccio no século XIV. Nélida, muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço o convite, que me honra e me permita que eu evoque uma memória fantástica. Eu tive a honra de discursar na Academia de Medicina por conta do centenário, que os senhores nos convidaram e fomos nós e outros acadêmicos, e foi uma recepção generosa e linda que nos deixou muito honrados. Portanto, de certo modo, eu estou revivendo aquele momento histórico. Eu desejo cumprimentar os senhores presidentes das duas academias aqui presentes, não é isso? Os senhores respectivos acadêmicos. Quero muito também celebrar a professora Margarete Dalcon, queridíssima amiga, os acadêmicos da brasileira que aqui estiveram estão ainda, o acadêmico Domício Proença e o acadêmico Geraldo Carneiro. Acho que cumprimentei todos e cumprimento os presentes, os que estão nos ouvindo, os que não estão vendo, não é isso? Eu, de verdade, quando me escolheram para falar, me convidaram, eu aceitei com muito gosto, eu escolhi imediatamente o Decameron. Talvez seja a escolha mais difícil, porque é um texto de rara complexidade, dada a extensão da sua narrativa. Mas eu queria primeiro definir um ponto de vista meu em relação à literatura. A literatura tem a capacidade extraordinária de jamais se calar. Ela capta todos os meandros, os sintomas da sociedade e, portanto, graças a um grande texto literário, a realidade não se esvai, não desaparece e nós temos acesso a ela tanto quanto a gente possa desejar ter. Não é isso? E, então, no caso do Boccaccio, né, ele é um autor impressionante, com altíssimas qualificações literárias, que vamos tentar explorar de alguma forma, não muito profunda, dado o tempo que temos, né? Mas eu gostaria que, ao falar dele, falar do seu século. O século XIV, de algum modo, explica o que vem a ocorrer depois, inclusive a famosa peste negra. Não é isso? Porque esse século é muito interessante observar. Eu sempre soube, desde menina, não é, que era um século chuvoso. Os senhores já pensaram um século chuvoso? Mas que chovia copiosamente, de tal forma que, durante alguns anos, surgiu uma fome terrível naquela região toda, muito estendendo-se para a Europa, porque a chuva acabou com as safras, né? Isso é um detalhe que vai conduzindo aquela região para um declínio, para uma ineficiência total. E também temos que levar em conta, não é isso, que, de certo modo, abrem-se as portas da Europa para os navios que vão atracando ali no Mediterrâneo. E o que desembarca desses barcos? Mercadorias e ratos, né? Os ratos, meus queridos amigos, que têm piolhos, não são piolhinhos qualquer, não são piolhos fantásticos, com uma capacidade inventiva e destrutora, predatória. Muito bem, então tudo isso que vai ocorrendo leva-nos à peste negra. Mas o que me parece muito raro é que deve ser o único grande texto da humanidade cujo autor conviveu com a peste. Ele não fez, ele poderá posteriormente nós interpretarmos o Decameron como uma grande metáfora, uma simbologia da civilização, mas de verdade ele estava em Florença, ele perdeu amigos, há uma suposição de que perdeu a mãe, isso não está muito claro, e o pai também, mas o pai teria morrido em Nápoles, ele passou muitos anos em Nápoles, né? Então, é uma coisa extraordinária. Ele poderia correr o risco de se tornar um escritor que, no afã de implantar o realismo,
poderia ter sido de um realismo insuportável, medíocre, que não levasse em conta certos aspectos poéticos da realidade, não é verdade? Então, ele viveu isto, mas, de repente, ele deseja, como grande autor que ele vai se tornando, e ele desenvolve essa genialidade, nesse livro, por assim dizer, ele começa a pensar que ele poderia vir a escrever sobre essa praga, não é? Agora, ele vinha com uma bagagem extraordinária, porque ele era ligado ao Petrarca, um dos 3 grandes nomes daquela Itália daquela época, é o Dante antes, né? Petrarca e eles são os construtores da língua. Uma língua, havia vários dialetos dispersos pela península, e o nosso Dante vai, evidentemente, traçar os rumos, né? Consolida a língua. Petrarca e eles terminam a língua, vamos dizer, toscana, florentina, que se torna a grande língua universal, o italiano. Muito bem. E ele, então, nesse transcurso, para poder chegar a essa magnificência da sua obra no Decameron, ele torna-se um dos grandes estudiosos, se não o maior estudioso do Dante. Eu gostaria de mostrar aos senhores o seguinte: é esse Boccaccio que as pessoas pensam que tem certas limitações, o que é um grande equívoco, é ele que designa a comédia, porque o Dante chamou o genial trabalho seu de comédia. Ele, tão apaixonado, diz a divina. Então fica a Divina Comédia. Muito bem. Então, com esse cabedal, ele começa a programar o seu texto. Agora, por que ele, então, começa isso é muito importante. Ele, antes de introduzir os seus personagens, dar-lhes carne e fantasia, peraí, tanta coisa que eu quero comentar, não é? Ele faz um preâmbulo do texto dele, que é uma beleza, é frio de algum modo, é conciso de algum modo, parece uma peça jornalística impressionante. Só no final desse longo preâmbulo que ele vai começando a introduzir as 7 jovens que se reúnem na igreja. Aí, então, nós começamos a entender que vamos conviver com uma narrativa com pilares ficcionais. Ele aglutina 7 jovens, em idade mais ou menos entre 18 e 20, a mais velha com 28 anos. Uns dizem que esses 7 representam as virtudes teológicas, algumas virtudes, enfim. E ele, então, essas 3, certas de que vão morrer, resolvem, juntos com mais 3 jovens homens que aparecem, vão para o campo, para o monte. Agora, veja só como ele, apesar de estar imerso no desespero e no horror terrível da peste negra, onde os mortos caíam da árvore da vida, né? Expulsos da vida, e eram jogados nas vielas imundas de Florença, né? Ele não põe esses detalhes que estavam concentrados no preâmbulo na narrativa que nós vamos ler. Ele, então, coloca esses 7 personagens num lugar, de alguma maneira, paradisíaca, uma espécie de um palácio. Não só o palácio está limpo, organizado, não é? E como tem uma adega de vinho, eu acho que todos os senhores gostariam dessa adega, né? A adega de vinho, onde esses 10 figuras, 7 mulheres e 3 homens vão parar. E, supostamente, a comida também. De modo que eles chegam com seus respectivos criados, né? E ali se instalam. O que me parece extraordinário é que ele poderia assumir o protagonismo. Ele contar cada história das que vão ser narradas. Mas ele não o faz. O que ele faz, que me parece, eu como ficcionista e narradora, fico extraordinária com os recursos que ele adota para contar-nos o que, ao longo de 100 contos e 10 jornadas. O próprio Decameron
é uma palavra grega que significa 10 dias, mas eles usam, em vez de dias, jornadas, o que implica numa sugestão de peripécias, de aventuras, de deslocamentos, as jornadas humanas, as jornadas, uma espécie de odisseia, não é isso? Então, eles chegam lá, se instalam e resolvem, né, sobretudo uma delas, que vai ser o seguinte: tudo será narrado ao longo de 10 dias, como eu lhes disse, e que cada dia vai pertencer, como se fosse um rei, uma rainha, a um narrador. Ele começa com a mulher. Ou seja, aquela narradora, que no caso dá início à ouverture do Decameron, essa mulher, a primeira, ela vai dar o tema. O tema, mais tarde algum outro pode sugerir, mas é uma sugestão muito rica do tema. Mas, ao mesmo tempo, há nessa sugestão uma liberdade imensa. Por quê? O que vai acontecer? Naquele dia, todos os 10 terão direito à palavra, ganham voz narrativa, não é? Ela introduz, ela fala e os outros vão falando. Portanto, ele explora de uma forma moderna, inovadora, o que a gente chama ponto de vista. Mais do que deslocar o foco narrativo, cada um vai, de certo modo, contar uma história que se opõe muitas vezes à que foi contada pelo tema inicial. Ou seja, há uma liberdade esplêndida, né? E ao longo do dia isto vai ocorrendo, né? Vai ocorrendo e as histórias vão vindo, muitas se misturam, né? E era bom que eu fizesse uma introdução aqui de que a narrativa do Boccaccio sofre influências dos persas, dos narradores artistas da Índia, dos xerxes, dos gregos, ou seja, porque eles todos viviam numa época extraordinária, embora a cultura fosse total, a pobreza, a miséria, não é? Só alguns podiam ser guardiões do conhecimento e tinham acesso ao conhecimento, eram poucos, mas parece que havia uma espécie de uma rede de saberes naquela Europa que havia, porque as pessoas eram peripatéticas, andavam, e naturalmente iam transportando e trazendo informações, e os reis também, as cortes se deslocavam, as guerras favoreciam o conhecimento, as guerras eram didáticas, né? As pessoas saíam de uma aldeia para outra aldeia, mas iam matando, mas iam aprendendo. Terrível, mas era assim. Muito bem. Então, essas influências que ele sofreu, nós vamos ver mais tarde, caso a gente possa conversar sobre isso, que ele vai influenciar grandes escritores dos séculos vindouros, até um Shakespeare, até um Swift bem mais tarde. É impressionante como ele abriu portas de percepção e da imaginação dos grandes narradores, dos grandes pensadores do Ocidente, e evidentemente terão também influenciado nós daqui das Américas, uma vez que passamos a existir, como também os ingleses. O Chaucer, um dos grandes escritores da língua inglesa, também sofre tanta influência dele que vai fazer o mesmo tipo de caminho narrativo de contar várias histórias, pessoas morando nas pousadas. Aliás, eu pessoalmente vou lhes dizer uma coisa, eu praticamente comecei um romance há muito tempo, que era mais ou menos assim. É extraordinário você poder congregar, aglutinar milhares de pessoas, todas elas narrando. Muito bem. Então, assim é. Agora, o que eu gostaria muito de chamar a atenção era que cada vez que vencia um dia, havia uma coisa chamada despedida. O que significa essa despedida? Era o que eu mais gosto, porque a despedida permite que eu conheça os personagens saindo das suas narrativas, não é? Que são esplêndidas, não discuto isso. Nessa despedida, a rainha ou o rei que estava saindo designa o seu sucessor. Quem vai ser rei e rainha, presidir o temário, ele indica no dia seguinte, não é isso? Então, e além do mais, eles falam de comida, do vinho, ou seja, aquele lado comezinho da realidade que eu adoro. O cotidiano, para mim, é o mais extraordinário, porque quando se converte em obra de arte, é sempre uma pilastra. Então, nessa despedida de cada dia, você vai conhecer muito bem quem eles são, os 10,
e o que eles fazem depois, antes de dormir, os vinhos, as comidas, etc. E assim vai para o segundo dia do terceiro. Eu creio que, eu não me lembro bem desse, mas acho que no terceiro dia ocorre uma coisa muito interessante. Eles decidem, por uma razão que eu não vi claro, eles decidem sair daquele palácio, como se eles temessem que alguém, os fugitivos lá de Florença, os miseráveis, os pobres, né, pudessem vir ao encalço deles, ou por sentir a ausência deles, e eles poderiam ser obrigados a acolher fugitivos e desconhecidos. Então, procuram, veja só, um outro palácio. Aliás, no Decameron todo, até o último dia da jornada, só há 3 deslocamentos. O primeiro, quando chegam nesse palácio, o segundo, que eles descobrem com as mesmas regalias, com comida, com vinho, e é uma coisa muito interessante. Numa dessas jornadas, as moças bonitas, jovens, né, decidiram tomar um banho. Vão para um riacho, num pequeno vale muito bonito, imagina, aquela área toda das Toscanas, vocês podem imaginar a beleza. E as jovens bonitas, né, sedutoras, mas não havia homem ali, não havia ali não. Então, elas se despem e mergulham no riacho e banham-se. É um lugar tão esplêndido que elas, tocadas pela graça da natureza, que é um elemento que entra no realismo novo instaurado pelo Decameron, pelo Boccaccio, elas voltam para essa segunda casa entusiasmadas, encantadas com a beleza, de modo que um deles, quando vai chefiar a jornada narrativa que ele toca, propõe: vamos fazer essa jornada no campo. É muito interessante, uma coisa assim, uma écloga, como um movimento bucólico, muito bonito, né? E assim acontece. Agora, os personagens que eles vão narrando são vários, porque são 100 histórias, como nós sabemos. Eu não pude eu conheço bastante, muitas, mas eu não pude atualizar-me porque eu estou com problema de visão, enfim. Mas, de qualquer modo, eu me lembro de algumas. Há uma história que eu acho fascinante, porque é preciso saber que é uma liberdade extraordinária narrativa. Há erotismo, não digo não há pornografia, mas há sexo, há um humor refinado, um humor satírico, há insinuações políticas, há, inclusive, por exemplo, uma visão do judeu de uma forma muito interessante. Você não sente que seja de uma forma radicalmente preconceituosa, como podia sair, que, aliás, há um surto de antissemitismo depois que termina esta praga, porque vão atribuir isso também, porque nessa força furiosa da indignação e do ódio, há uma desmedida, né? Vão atribuir a praga também aos judeus. Mas, enfim, há então um conto que eu acho primoroso pelo que sugere e pelo que vai representar em termos históricos, que é o encontro entre o grande Saladino, que é uma figura que eu acho formidável, eu sou uma admiradora do Saladino. O Saladino precisa de dinheiro para expandir-se pela terra, para fazer suas conquistas. Então, sugerem a ele que ele procure um judeu riquíssimo, Melquisíades, sempre me esqueço, quer dizer, dificulto, para pedir dinheiro. Mas quando marca o encontro e pensa, se eu não conseguir, eu prendo esse homem e acabou, resolvemos tudo isso. Mas aí ele é muito bem recebido. E ele causa-lhe muito boa impressão a delicadeza daquele homem de idade milionário. E começa a conversar. É um conto que eu me lembro fascinante. Começa a conversar, mas acontece que o mestre do dinheiro é um homem extremamente inteligente e se antecipa e conta ali uma narrativa. Uma narrativa que consta de um anel deslumbrante que ele manda fazer, uma coisa assim, para dar a um dos seus filhos, ao primogênito, não de sangue, mas que fosse o melhor de todos. Né? E ele, então, ele se prepara para dar esse anel e dá.
e torna-se uma tradição dos herdeiros desse homem, né, dessa prática, né, que foi do passado, contando a história do passado, que cada vez o melhor filho vai ganhar. Só que um dia, de repente, um desses sucessores tem 3 filhos, todos ótimos, então tem que mandar fazer mais 2 anéis que sejam idênticos ao original. E essa história que tem muitos simbolismos e muitos significados, fascina o Saladino. E ele compreende o que poderia significar. Eu deixo o significado a critério dos senhores. E ele, então, ele diz assim, eu vim também com a intenção até de prendê-lo, não o farei, mas eu preciso de dinheiro. E o Melquiseia empresta todo o dinheiro que o Saladino quer e combina como vai ser pago. E o Saladino pagou na hora certa e ficaram grandes amigos. Essa é uma história muito original. Há outras histórias, sobretudo, demonstrando a astúcia da mulher. Quantos minutos faltam? Demonstrando a astúcia da mulher. Esse eu gosto muito, porque a astúcia é uma característica, por exemplo, que Shakespeare explora. Alguns autores clássicos exploraram a astúcia, sobretudo a astúcia, no caso do nosso Boccaccio, a astúcia feminina. Porque o Boccaccio, nessa obra sua, ele demonstra favorecer as mulheres. Ele parece, por todo motivo, ser um feminista avant-garde. É uma coisa impressionante como ele defende as mulheres. Ele as julga inteligentes, até na traição. Há uma cena, por exemplo, um dos contos, em que a mulher honrada, digna, extraordinária, muito bem casada, mas tem um amante. Essas coisas que acontecem, né? Tem um amante e o marido não estaria, e ela prepara um jantar para esse amante. Mas quando ela estava aguardando a chegada do amante, o marido chega. Então, é o marido que come o jantar do amante. E vão para a cama. E o amante bate na porta e não é atendido. E fica com muito ciúme. Conclusão. Ela grita, e ela grita umas coisas que significam um sinal para esse amante, que vai para ver as galinhas. Bom, enfim, é todo um código que ele aprende a respeitar e se dá conta da inteligência da mulher. Muito bem, queridos amigos, eu acho que já está mais ou menos no meu horário, não é? Eu deveria falar, talvez, não é? De quê? Da importância, da maravilha desse grande autor. É um autor que, de verdade, ele estabelece um padrão narrativo extraordinário, uma técnica narrativa que vai ser desenvolvida ao longo dos séculos a partir dele. Ele estabelece um padrão linguístico maravilhoso que veio desde Dante e Petrarca ao lado dele, outro grande poeta, e me lembro muito uma grande amiga minha, Marli de Oliveira, grande poeta, que foi a segunda esposa do João Cabral de Melo Neto, e ela estudou muito Petrarca, só que ela dizia assim, Petrarca, porque ela estudou italiano. Então, eu não posso falar em Petrarca sem homenagear minha grande amiga e grande poeta Marli de Oliveira. Então, queridos amigos, para não me expandir demais, claro que chega o momento em que termina o 10º dia de jornada. E pergunto aos senhores, e por que então, ao terminar a jornada, eles não vão para um outro lugar mais distante de Florença, fugindo da morte? Porque eles têm medo de que sintam a ausência das jovens e dos 3 rapazes. Então, eles voltam e vão se reunir todos na igreja onde tem início a narrativa. Extremamente original, e há uma suposição de que eles não morreram. E nem morreu também o próprio Boccaccio, que depois se retira e vai fazer todo esse compêndio, esse caleidoscópio narrativo ao longo de 5 anos. Muito obrigada. Em nome da Academia Nacional de Medicina, Acadêmica Nélida, muito obrigado, parabéns pela sua excelente apresentação. Gilberto. Muito obrigada. Muito obrigado, acadêmica Nélida Pinhon. Presidente Belfort, acadêmico Gilberto Schwartzman será então o próximo a falar e eu então voltarei a apresentá-lo, mas não sem antes registrar
que durante a fala da acadêmica e ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, Nélida Pinhon, estava presente o acadêmico Cândido Mendes, estava assistindo a sua palestra, a acadêmica Nélida Pinhon. O último relator, então, o último relator desse simpósio, nesse bloco número 2, volta a ser o idealizador do simpósio, o acadêmico Gilberto Schwartzman, que vai encerrar, então, com suas considerações a respeito do mito de Prometeu, obra do poeta épico grego Hesíodo, do final do século VIII a.C. Vamos ver, então, com muita curiosidade, acadêmico Gilberto Schwartzman, onde é que você busca, com esta descrição da denominada literatura clássica, essa analogia com a pandemia e a literatura. Acadêmico Gilberto Schwartzman. Bem, eu antes gostaria de também agradecer aos comentários brilhantes da acadêmica Nélida Pinhon, muito interessantes. E eu queria dizer que nessa sessão, na qual fomos conduzidos pelos encantos da palavra escrita, bebendo dos clássicos, o nosso querido presidente, na sua generosidade, me concedeu esse privilégio de fazer os comentários, digamos, finais da programação formal, não é? Eu escolhi para tal, como inspiração, o chamado mito de Prometeu. No mito, resumidamente, os titãs Prometeu e seu irmão Epimeteu não haviam se rebelado contra Zeus e os outros deuses do Olimpo na chamada Guerra dos Titãs, que foi a luta pelo controle do universo entre, de um lado, Cronos e os titãs, e de outro, os deuses liderados por Zeus. Os titãs eram deuses do mundo grego, filhos de Urano, deus do céu, e Gaia, deusa da terra. E por terem ficado ao lado de Zeus, Prometeu e Epimeteu receberam como prêmio a curiosa incumbência de darem dons aos seres vivos que habitavam a terra. Epimeteu, que tinha uma dificuldade de não ter uma compreensão clara sobre o que viria depois, ao contrário de Prometeu, que antecipava, tinha essa inteligência de antecipar os fatos, não é? Distribuiu a cada animal, então, uma vantagem teórica sobre os demais, enquanto Prometeu os supervisionava. Epimeteu, por exemplo, deu aos pássaros as asas para poderem voar, aos elefantes a força para se defenderem, aos leões e aos tigres as presas afiadíssimas, garras poderosas e assim por diante. Quando a tarefa é concluída, os dois titãs dão-se conta que aos homens, seres vivos feitos de barro e animados por um sopro de vida, nenhum dom específico fora conferido. Por essa razão, eram frágeis e lhes restava sobreviver dos frutos que caíam das árvores ou de restos de alimentos deixados por outros animais. Uma vida insignificante. Prometeu se afeiçoara aos humanos e, frente à sua enorme fragilidade, a dos humanos, imaginou dar-lhes um atributo que os tornasse soberanos na vida da Terra. E esse atributo seria o conhecimento, tão importante hoje na pandemia da Covid-19. No mito, o conhecimento é simbolizado pelo fogo, o qual estava sob o domínio de Zeus e dos deuses do Olimpo. Sem o fogo, os seres da terra jamais ameaçariam os deuses. Então, sem que Zeus o percebesse, Prometeu, o titã defensor da humanidade e conhecido por sua capacidade de antever o futuro, dirige-se às escondidas ao Olimpo e rouba deles, dos deuses e de Zeus, o fogo, o conhecimento, e o entrega aos homens, para assim assegurar a sua superioridade sobre os outros animais. E quem sabe, um dia, talvez até desafiar os deuses. De posse do fogo, o conhecimento, os homens passam a afugentar os animais, cozinhar os seus alimentos, ficarem mais fortes e obter o calor tão importante para a sua proteção. E tornam-se, obviamente, os senhores da terra. Zeus, ao dar-se conta da traição de Prometeu, enfurece-se e ordena que ele seja acorrentado eternamente ao Monte Cáucaso e vigiado por uma enorme e assustadora águia,
que todos os dias se alimenta de seu fígado, causando-lhe terrível sofrimento. Sendo Prometeu imortal, seu fígado se regenera à noite, bem ao gosto dos hepatologistas e transplantadores de órgãos de nossos tempos, brilhantes deles na nossa academia. Lembro aqui de meu querido Silvano Raia e os transplantes de fígado. E, então, esse ciclo de dia e noite, de devorar o fígado e à noite o mesmo se regenerar, é como se fosse uma metáfora, em minha opinião, do ciclo de vida dia e noite, que pode ser interpretado talvez como um embate entre os desejos materiais do homem, o dia, e a sua espiritualidade, a noite, quando há o efeito regenerador e voltam os sentimentos superiores e, portanto, imateriais. Como a vida dos homens torna-se solitária e sem sentido, Zeus envia à Terra Pandora, a primeira mulher da mitologia grega, e a partir do mesmo barro que havia sido feito o primeiro homem. Zeus encarrega Hefesto, deus do fogo e dos metais, aquele que fabricou o escudo famoso de Aquiles para ter a superioridade na guerra de Troia, e Atena, deusa da justiça e sabedoria, faz com que os dois concebam essa primeira mulher para viver entre os homens. Pandora recebe também atributos maravilhosos, oriundos de vários deuses do Olimpo, como a beleza, a doçura, as habilidades manuais. Contudo, Deus também lhe dá como presente algo um tanto estranho, um belo jarro, mas que jamais deveria ser aberto. Ao longo da história, o lindo jarro transforma-se numa caixa, não é? A caixa de Pandora, que jamais deveria ser aberta. Não podendo resistir à curiosidade, Pandora abre a caixa e de dentro dela saem todos os males do mundo, as pestes, as tragédias, as maldades, tudo que poderia ser imaginado como negativo aos seres humanos. Pandora, assustada, trata de fechar logo a caixa e deixa apenas dentro dela a esperança. Como Eva na história da serpente no paraíso, Pandora não pôde resistir à curiosidade, desobedecendo a ordem de Zeus. Goethe, na obra Fausto, trabalha o mesmo tema, de certa parte, a curiosidade humana frente à criação. Como aludi, uma vez aberta, a caixa de Pandora libera todas as desgraças do mundo, deixando nela somente a esperança. Há quem diga que a manutenção do conteúdo do mito ao longo dos tempos teria um caráter social, pois as maldades seriam a punição por nossa curiosidade e desobediência aos deuses. O poder das religiões sempre contou com esse rebanho humano pouco questionador, medroso e obediente à força dos deuses. É claro que os mitos podem ter muitas interpretações. Alguns diriam que a esperança ficou guardada na caixa de Pandora para livrar-nos de todos os males, como na reza, na tradição cristã. Mas há quem pense que, frente a tantos males lançados sobre a terra, a preservação da esperança dentro da caixa possa ser uma forma de manter os homens iludidos, na esperança que o sofrimento do mundo um dia cesse, mas por ação divina, quando formos novamente obedientes a Zeus. O mito de Prometeu vem sendo transmitido há séculos e mais séculos a partir da obra de vários autores, como Hesíodo, por exemplo, e pode ter sido modificado ou reinterpretado segundo o gosto de muitas pessoas. Uma parte que eu gosto, em especial, é quando Prometeu é salvo das correntes por Hércules. E quem é Hércules? É um ser parte divino e parte humano, do bem, que liberta Prometeu das correntes. Há aqui um conteúdo simbólico, para mim, dos mais belos, pois oferece aos homens a possibilidade de uma reconciliação com Deus. No caso da mitologia grega, com Zeus. Hércules representa, sob certo aspecto, com todo respeito, para o mundo grego, um Cristo ou um Buda, um elemento de ligação entre o humano e o divino. Ele carrega a possibilidade de salvação para o sofrimento humano, ou seja, para as dores do mundo. É Hércules quem liberta Prometeu das correntes. É ele quem realiza os quase impossíveis 12 trabalhos, enfrentando os mais ferozes adversários, inclusive trazendo no cabresto, como dizem os gaúchos, como eu,
manso e resignado, dos portões do mundo dos mortos, Hades, o terrível Cérbero, o cão horroroso de 3 cabeças. Metaforicamente, o homem pagará sempre um alto preço por sua curiosidade, por sua busca de conhecimento, como Fausto ao se atrever a buscar luz sobre os mistérios da criação. É interessante que a mitologia grega concentra no mesmo Deus, Zeus, bondade e maldade infinitas. Zeus é capaz das maiores gentilezas, mas também as mais terríveis punições. Nas religiões judaica e cristã, há uma separação. O bom tende a permanecer com Deus e os males são deslocados ao diabo e aos demônios, ainda que às vezes Deus nos pregue algumas peças. A luta pelo domínio do céu, descrita na Bíblia Sagrada, descreve o embate terrível entre Deus e os 7 anjos, liderados pelo arcanjo Miguel, e o dragão, os demônios e alguns anjos caídos, inicialmente bons, mas que se voltam depois contra o Criador. Felizmente, Deus e o bem saem vencedores, e o dragão e os maus são expulsos do céu em direção ao inferno. Ainda que alguns demônios andem por aí a nos rondar, soltos, a incutirem nos homens a curiosidade, a busca de respostas ou até de tentar equiparar-nos às divindades. Essa busca de equiparação aparece também em Nietzsche, em seu Übermensch, a aristocracia humana de virtudes quase inatingíveis. E aparece também no mito da caverna de Platão, quando o filósofo fala dos guardiões, os indivíduos que conquistam o saber e vão além dos interesses puramente materiais, adquirindo mais que saber, sabedoria, para ajudar os demais a verem a luz, o conhecimento, conhecendo o valor das coisas não materiais, mas das coisas subjetivas, do amor, dos sentimentos mais elevados. A metáfora sobre o fogo, portanto, como chave do conhecimento, que é dada por Prometeu aos homens, está na base dos nossos mais profundos questionamentos filosóficos e na busca de espiritualidade num mundo, como hoje, puramente materialista. Eu peço vênia ao presidente para citar uma obra intitulada, até faço homenagem ao ex-presidente Novellino, que em italiano se chama I Promessi Sposi, Os Noivos, em português, de Alessandro Manzoni, um escritor milanês da primeira metade do século XIX, que é considerada o primeiro grande romance italiano e uma leitura obrigatória entre estudantes em escolas na Itália. Ela conta a saga de 2 jovens humildes que desejam se casar, Lucia Mondella e Lorenzo Tramalino. E para tal, eles enfrentam as mais absurdas situações. Ela se passa no século XVII e descreve a tantas a chegada da peste na cidade de Milão. Por isso eu aludo a essa obra. E as pessoas reagem de modo não muito diferente dos negacionistas de hoje. Obviamente, os milaneses logo tratam de encontrar culpados, que seriam os lanceiros prussianos, aliados dos espanhóis, que haviam chegado à Lombardia durante a Guerra dos 30 Anos. É interessante que nessa obra a peste é usada metaforicamente como forma de fazer justiça aos maus, que morrem cheio de bubões da peste, enquanto a jovem Lucia, a noiva, acaba se recuperando da doença completamente. Num certo sentido, a peste funciona como um elemento de depuração da sociedade. Como dizia Érico Veríssimo, que eu mencionei em seu discurso de apresentação a Albert Camus, na minha Porto Alegre, em 1949, referindo-se aos surtos de peste bubônica que aterrorizavam os porto-alegrenses na primeira metade do século XX, abre aspas, as pessoas tinham medo até de respirar próximas umas das outras. Na obra Os Noivos, em seu original, que infelizmente não aparece em várias adaptações que vieram depois, há uma linda passagem em que há uma grande chuva que cai sobre as ruas de Milão. Pena que isso não aparece nas traduções ou nos resumos. Até na obra de Umberto Eco, na versão escrita por Eco, ela não aparece. E que traz a chuva como a esperança de que a terra e a humanidade possam ser lavadas. Melhor dizendo, purificadas, pelas abençoadas águas que vêm do céu. Por fim, os noivos Lucia e Lorenzo podem se casar e viver felizes para sempre, como Sherazade nas Mil e Uma Noites. Como são poderosas essas boas e simples metáforas.
Jorge Luiz Borges, o grande escritor, dizia não poder viver sem elas. Da grande chuva renovadora, eu espero, tenhamos aí a nossa vitória sobre a pandemia pelo coronavírus. Nossa chuva será, espero, o bom uso da ciência, o fogo de Prometeu. E da arte, que será a nossa empatia, importante e tão difícil nos dias de hoje, né? Que aqui simbolizam, nessa sessão, as academias. Esse encontro belíssimo de academias que lidam com a ciência e com a arte, com a cultura. Será a eficácia da ciência e a força do amor que a arte representa que nos fará vencer a escuridão da caverna. A grande chuva da obra de Manzoni será como as águas de março fechando o verão, a promessa de vida em nossos corações, como na bela canção do maestro Antônio Carlos Jobim. Eu agradeço a presença de todos, retorno à coordenação dos trabalhos ao meu querido presidente e ao meu querido secretário para darem, digamos assim, a condução final desse evento. Um abraço a todos. Evidentemente, mais uma apresentação lindíssima que vem realmente manter o nível de todas como excepcional. Eu queria passar a palavra agora aos acadêmicos interessados em fazer algum comentário, mas mesmo antes disso, eu gostaria de passar a palavra, se possível, ao acadêmico Cândido Mendes. Nós temos a honra de ter o acadêmico Cândido Mendes aqui conosco, ele que ocupa a cadeira 35 da Academia Brasileira de Letras, e que também, como uma vantagem adicional da presença da professora Margarete entre nós, faz o acadêmico Cândido Mendes frequentemente estar presente também em reuniões da Academia Nacional de Medicina. É uma grande honra, Margarete, poder ter, além de você, também o acadêmico Cândido Mendes conosco hoje, e ficaria muito feliz de algum comentário dele em relação à reunião de hoje ou qualquer assunto que lhe pareça adequado. O comentário vai ao discurso de Nélida Pinhon. Eu não preciso dizer, nós já sabemos disso na academia, o rigor do que seja a sua frase. Frase de Nélida. Nenhuma reticência, nenhuma reticência, nenhum ponto e vírgula, essencialmente o fluir dessa intelecção. É o que nós ouvimos ainda outra vez hoje, e nesse aspecto, ao mesmo tempo, nos dá no seu conteúdo o contraponto de Boccaccio com realmente Petrarca e Dante, e, sobretudo, conseguir isso que é tão difícil numa grande artista e numa grande escritora. Levar a sua produção, levar a sua fala a uma perspectiva. Esta em que ela nos traz a capacidade única, o desfecho esplêndido do que seja a contemporaneidade de Boccaccio. Muito obrigado, acadêmico Cândido Mendes. Eu tenho o acadêmico José Carlos do Vale inscrito. Por favor, Vale. Nós vamos dar início primeiro aos comentários acadêmicos e depois passamos para os outros. E o apuro da nossa consciência. Ele está cumprimentando a academia. Deixa. Desculpe. Deixa. Não, ele estava cumprimentando. Desculpe, acadêmico. Por favor, repita, por favor. Desculpe. Repete aí, Quero só, repetindo, mostrar a importância dessa iniciativa da academia, o que ela representa para a consciência da coletividade e, sobretudo, para a convivência do nosso conhecimento e saber. Muito obrigado, acadêmico Cândido Mendes. Desculpe eu lhe haver interrompido. Às vezes eu sou um pouco ansioso demais. Eu vejo as mãozinhas levantadas aqui, eu fico ansioso. Acadêmico José Carlos do Vale primeiro, por favor. Excelentíssimo presidente, queridos confrades e convidados. Essa foi uma noite e uma tarde memoráveis
para a história da nossa academia. Foi um exemplo de cultura, de dignidade, de expressão literária, que só nos eleva a todos. Eu, para não me alongar, eu gostaria de fazer duas ponderações. Uma que diz respeito ao acadêmico Gilberto Schwarzman, que é meu amigo de longas e longas jornadas através da oncologia. Ele deu uma demonstração de erudição e cultura que, embora eu saiba que você é um gênio, você não cansa de me surpreender. Desde da tua casa, numa recepção lá em Porto Alegre, na tua fazenda de cultura de vinho, você deu durante 1 hora um show de piano que nos encantou a todos. Eu te confesso que eu fui um pianista durante muitos anos, mas sofri um acidente nas minhas mãos e fiquei muito tolhido nesse meu aspecto. Mas não pude deixar de me encantar com a sua exibição, o seu virtuosismo na tua casa, naquele piano. Eu fiquei com uma inveja, meu Deus, eu era assim. Você foi o que foi naquele momento o que eu era no passado. Agora, voltando ao nosso caso em tela, você fazendo todas essas considerações culturais magistrais, me encantou sobremaneira e só dignifica a nossa academia. Outra coisa que gostaria de... Uma palestra a nossa estupenda, maravilhosa, admirada e até diria, sem exagero de expressão, idolatrada Nélida Pinhon. Eu sou seu fã, você não me conhece, eu sou uma pessoa pouco relevante, mas acompanho a tua carreira com o maior entusiasmo. Você que foi a primeira mulher presidente da Academia Brasileira de Letras, recebeu as maiores homenagens muito justas da Espanha e tem um currículo extraordinário. Então, eu voltaria a me ater no que você se propôs a analisar o Decameron. Eu era um garoto pobre de Nova Iguaçu e tinha uma professora de história extraordinária chamada Maria Lídia Correia Braga, que acabou sendo minha comadre, madrinha do meu filho. E aprendi com ela que existia um negócio chamado Decameron de Giovanni Boccaccio. A gente aprende aqueles negócios tudo decorado e passa pelo tempo, você faz vestibular e segue pela vida. Mas, agora, quando a academia colocou entre os seus temas o Decameron, eu falei, meu Deus, a minha professora do curso ginasial me falava desse indivíduo. E eu, há um mês atrás, comecei a ler o Decameron. É uma obra muito extensa, eu leio muito, gosto de ler, uma obra extensa, Vossa Excelência deve entender que são 100 novelas, né, por quase 100 noites, é uma história imensa, 700 e tantas páginas, mas quando o nosso secretário-geral lançou o desafio entre esses clássicos da literatura, que eu não os conheço todos, mas conheço, vamos dizer, 70% deles, mas o Decameron eu não conhecia, e fui ler, estou lendo. Eu já consegui ler 35% do Decameron. E tudo que Vossa Excelência, querida e apreciada Nélida Pinhon, disse aí, mas isso eu li. Então, a minha pergunta objetiva é o primeiro comentário. Incrível que essa obra, que foi escrita em 1353, esse cavalheiro que era contemporâneo de Dante Alighieri, essa figura majestosa. Eu li a Divina Comédia, Divina por conta do Giovanni Boccaccio, mas eu te confesso que eu li o Inferno 2 vezes e parei no Purgatório. Achei
o paraíso muito chato e abandonei. Mas, continuando o Decameron, a pergunta é o seguinte: eu estabeleci uma analogia ou uma inspiração do Boccaccio com as 1001 Noites, porque aquela história na Sherazade, querendo sobreviver, o sultão que se prometia sempre matá-la, ela estendia suas histórias e ela, depois de 1001 Noites, acabou o sultão a perdoando e casando. Eu não consegui, não resistir ao fato de estabelecer uma analogia do Boccaccio com as 1001 Noites, que ninguém sabe quem é o autor, na verdade, né? Que é um clássico da literatura oriental. Então, eu gostaria muito de saber da sua opinião sobre essa talvez pretensa ou equivocada analogia com as 1001 Noites. Muito obrigado, meus parabéns. Muito obrigado, acadêmico José Carlos do Vale. Nós temos várias pessoas inscritas aqui. Talvez pudéssemos avançar um pouco nas perguntas e depois o acadêmico responde, se estiver de acordo, José Carlos do Vale. Claro. Pode ser? Nós temos, por uma questão de mérito, inclusive, primeiro a nossa convidada, a professora Margarete. Obrigada, presidente, pela deferência. Em primeiro lugar, me permita fazer um agradecimento assim realmente caloroso do coração pela minha amiga tão querida Nélida ter aceito o nosso convite, enfim, honrando tanto essa sessão e de maneira tão generosa como é muito bem o gesto da Nélida. A Nélida, quando diz assim, sim, eu o farei, é um desafio. A gente pode marcar para daqui a 5 anos, na próxima pandemia, e a Nélida estará fazendo. Então, assim, realmente é das pessoas que eu conheço que mais tem compromisso e eu gostaria de fazer esse registro. O segundo comentário que eu gostaria de fazer em relação à exposição do acadêmico professor Gilberto Schwartzman é um comentário, ele fez, enfim, em primeiro lugar, parabenizá-lo, Gilberto, pela maneira tão concreta com que conseguiu botar um cabedal de informações tão grande nessa exposição e lembrar, você trouxe várias vezes essa questão à nossa atualidade e lembrar que a logística e o controle sanitário, nós temos que olhar a história e aprender com ela, sem dúvida nenhuma, Gilberto, você tem toda a razão. Se nós formos olhar o controle sanitário da peste no final do século XIV e olharmos a inteligência das autoridades, o que nos falta tanto hoje em dia, no sentido desse controle, os duques de Milão, que eram os governadores da época, eram chamados os senhores, quando viram que a peste ia se aproximar, ao contrário do prefeito de Milão atual, né, que disse Milano non se chiusa, os viscondes chamaram todas as autoridades, os nobres, os apotecários, os médicos daquele momento e fizeram um cinturão literal na cidade. E a peste não entrou em Milão. Milão foi a cidade mais protegida da peste por uma inteligência, uma sensibilidade humana dos governantes e do apoio da sua população, a respeitabilidade e a confiabilidade. Então, apenas queria fazer esse registro, Gilberto, numa contribuição à sua magnífica exposição. Muito obrigada, presidente. Obrigado. Nós temos agora o acadêmico Maurício Gomes Pereira. Maurício. Presidente, senhor presidente, tudo bem? Dá para ouvir. Então, senhor presidente, senhores acadêmicos, senhoras e meus senhores, eu parabenizo a todos os organizadores, aí, os palestrantes, por essa magnífica tarde e noite. Né? Mas eu estou mais, pessoalmente, eu estou mais envolvido, sempre estou mais envolvido com o caminho. Eu gostaria de comentar alguma coisa do caminho aí. Seguindo o nosso amigo Ali, que ele rememorou coisa da infância, eu quero dizer também alguma coisa, não da infância, mas eu recém-formado, eu fui para a Bélgica, trabalhei no Hospital Saint-Pierre, e eu tinha algum conhecimento de francês. Eu quis aprimorar meu conhecimento de francês e resolvi, como era plástico então, escolher um autor para ler a obra dele. Eu tinha feito isso
Machado de Assis, de Queiroz, e outros mais. Mas eu peguei o caminho. Comecei a ler os romances do caminho. E o Estranho, que aqui foi traduzido como Estrangeiro, o Estranho, A Peste, A Queda e outros que eu entendi menos. Eu gostei muito desses três. E influência muito grande na minha vida. Porque o Estranho que eu li, e ainda hoje é meu livro de cabeceira, quando eu estou com insônia, ele escreve o caminho, trabalhou muito bem, porque eu li muito bem aquele livro. Tanto que o começo são frases muito pequenas. Tipo assim, o primeiro parágrafo do Estrangeiro, né? Ele recebe um hoje, morreu. Pode ter sido ontem, ponto. Recebi um telegrama do asilo, ponto. Mamãe faleceu, ponto. E veio amanhã, ponto. Nossos sentimentos. E essa época, era na década de 60, a Camille tinha acabado de morrer. E nós comunicamos com a família, não era por e-mail, era por carta. Eu escrevia a carta toda semana da minha família, e eu fiquei notando, eu mesmo, que eu me tornei um seguidor de Camille escrever. Era sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Aí, na minha vida profissional, eu segui isso. Fazer frases curtas, a simplicidade como a primeira qualidade, a simplicidade, a precisão e a clareza. E eu, inclusive, ensino redação científica, e essas são as mensagens principais nas minhas palestras. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Maurício. Nós temos também o acadêmico Maurício Magalhães inscrito para falar. Maurício. Não, presidente, muito obrigado. Acho que é um engano aí. Mas agradece. Né? Desculpe, então. Eu recebi a informação, Maurício Magalhães. Não, só parabenizar o evento. Nada a dizer. Obrigado. Muito obrigado. Nós temos um convidado, o Dr. Félix Inger, também, que está pedindo a palavra há algum tempo. Por favor, Dr. Félix. É o seguinte, inicialmente, eu queria te agradecer a todos os conferencistas por ter nos proporcionado uma jornada de alta sofisticação intelectual. Um prazer ter participado disso. Em segundo lugar, em representação da acadêmica Nélida Pion, tão agradável, tão culta, tão simpática, eu gostaria de só fazer um comentário de algo que me impressionou na leitura do Decameron, que foi o posicionamento das histórias, de muitas das histórias, no contexto da ocasião. Existem numerosas menções às lutas entre as facções guelfas e gibelinas da Itália daquela época. Existe uma menção às vésperas sicilianas, seu autor e herói principal, Giovanni di Procida, enfim, e é uma coisa que também foi pega pelo próprio, Dante Alighieri, que também, nos seus vários extratos de Inferno, Purgatório e Céu, coloca participantes da época, de acordo com as simpatias ou antipatias pessoais do autor. É só isso. Muito obrigado pela palavra. Muito obrigado. Não sei se a acadêmica Nélida gostaria de fazer um comentário. O seu som está desligado, acadêmica. Isso aqui. O som está ligado agora. Confesso que eu sou muito incompetente. Aliás, sou incompetente em muitas áreas, mas, sobretudo, nessa tecnologia. Pois não. Eu quero expressar meu encantamento por todos os senhores. Os médicos no Brasil sempre tiveram a reputação da erudição, da cultura. Sempre, inclusive a Academia Brasileira de Letras, não só vocês, nós tivemos grandes médicos cultíssimos. Então, hoje eu estou tendo o prazer de ouvi-los. E estou saindo assim, vamos dizer, engrandecida com os senhores. Muito obrigada pelo convite, a minha amadíssima amiga Margarete, o meu queridíssimo Cândido, grande mestre, que eu admiro tanto, que ele toma da palavra, não a deixa embora, porque ele tem muito a dizer sempre, maravilhoso. O prezado acadêmico fez uma observação muito pertinente a respeito da Mil e Uma Noite. Ele gostará de saber que é o seguinte: eu tenho um romance chamado Vozes do Deserto, que é
justamente, não é a voz deserta? Justamente é uma versão minha das Mil e Uma Noites. Só que eu faço do califa, que é um homem, um algoz, eu faço com que ele se arrependa do que fez e entenda que a arte resguarda é mais importante que os minaretes, né? E assim por diante. Por quê? De verdade, ele tem razão. As Mil e Uma Noites, né, elas se fundamentam na oralidade. Portanto, supostamente a Sherazade, né, arrecada tudo que a humanidade produziu através dos suspiros, dos murmúrios, das confidências, das intrigas. Então, daí a importância desses textos, né, que trazem para a ribalta quem nós fomos ao longo dos séculos. E o mesmo ocorre, de certo modo, querido acadêmico, no Decâmero. O Decâmero é todo ele respaldado muito na oralidade. Ele foi pensando o que ele escutava e cozia as histórias, Deus sabe como, pelo gênio dele. E eu acho que até o escritor moderno, ele é alguém que anda pela rua sabendo que é do seu ofício recolher os destroços, o que a humanidade vai semeando, Deus sabe como, porque a arte nasce, a meus juízos, do caos. E o caos, evidentemente, que depois você depura para ganhar um refinamento, não é? Sublime. Mas estou totalmente de acordo com o senhor, é uma observação muito pertinente e sábia. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria passar a palavra agora ao acadêmico Pietro Novellino. Presidente Pietro Novellino, por favor. Senhor presidente, eu queria fazer uma rápida consideração a respeito do nosso queridíssimo acadêmico Gilberto Schwartzman, que, como todos os palestrantes, né, mostrou brilhantismo e cultura. Eu tive o prazer de ter o acadêmico Gilberto Schwartzman numa das diretorias como responsável pela biblioteca. E realmente, sem querer desmerecer os demais, foi um dos que mais colaboraram através dos tempos. Eu queria dizer que o acadêmico Gilberto Schwartzman tem uma inspiração constante diante de si e ao seu lado, que é a nossa colega escritora, também médica, doutora Leonor, que eu faço aqui a minha referência especial. E, para terminar, senhor presidente, professor Gilberto Schwartzman, tante grazie per citare la mia Italia, la nostra bella Italia, che mi causa una grande emozione. Tante grazie. Muito bem lembrado a importância da doutora Leonor, médica, escritora e pesquisadora, inclusive, sobre o tracoma no Rio Grande do Sul. Passo a palavra, então, ao acadêmico Gilberto Schwartzman para poder responder às considerações do acadêmico, não sei se mais um acadêmico fez algum comentário, e encerrar, em meu nome, Gilberto, a sessão da Academia Nacional de Medicina de hoje. Eu tenho a impressão que o nosso querido confrade Aderbal Sabrá pede espaço para se expressar nesse país tão democrático. Desculpe, Aderbal, por favor. Desculpe, acadêmico Sabrá. Excelência, não faltei até hoje, como de hábito, a nenhuma de nossas reuniões, tanto presenciais quanto nessa maravilhosa experiência, não é, do webinar. Hoje, tivemos a felicidade de, nas mãos do Gilberto, né, e Leonor, observar a união de três das maiores entidades desse país no aspecto cultural: médico, literário e científico, propriamente dito. Essas três academias nos blindaram hoje, né, com a expectativa
de uma verdadeira brainstorm. Hoje nós tivemos realmente uma chuva de conhecimentos que, desde a força da natureza até as águas de Milão, nos permitiram ter uma tarde muitíssimo agradável. Excelência, cada dia se reafirma, através de acadêmicos como Gilberto Schwartzman, o potencial dessa nossa casa de unir, trazer para conhecimento de todos, dos diversos campos do que foi hoje aqui apresentado, o que representa a Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado, Gilberto. Um grande abraço, Leonor. Muito boa tarde. Felicíssima noite e tarde para todos nós. Obrigado, presidente. Antes de encerrar essa sessão, eu gostaria de agradecer ao meu querido presidente, ao meu querido secretário, Ricardo, que trabalharam nessa programação em tempo integral comigo, trocando ideias. Eu acho que isso é um conjunto de esforços e que me encantou poder contar com todos os senhores e senhoras. E eu gostaria de encerrar trazendo a minha mensagem de esperança, não é? Quando eu mencionei os empáticos e os egoístas, eu busquei beber da fonte de meu querido colega, professor da Faculdade de História e Filosofia na Universidade Federal, Francisco Marshall, que classificou o momento entre a polarização entre os empáticos e os egoístas. E eu espero que nós possamos vencer essa pandemia, que nós tenhamos essa chuva maravilhosa que eu aludi em minha fala, né, da obra Os Noivos, que possa nos trazer a solução desse problema tão difícil, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa pandemia nos fez também refletir, nos fez também olhar o Brasil até com outros olhos, não é? Ela escancarou as nossas enormes desigualdades. Então, eu só desejo que o Brasil encontre o seu rumo. E com as cabeças pensantes que eu aqui encontrei hoje, eu tenho certeza que nós conseguiremos esse objetivo. Muito obrigado a todos e, assim, em nome do presidente e do secretário, eu encerro essa sessão de hoje. Muito obrigado. A sessão está encerrada. Nos vemos terça-feira na sessão Saudades e na quinta-feira na sessão, no simpósio sobre educação médica. Boa noite a todos.